Buenas, meu povo. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de um novo assunto. Hoje nós vamos falar de fatorial. Como se calcula, qual é o conceito. E esse é o início da matéria de agrupamento. Então, vocês precisam entender o que é fatorial, porque nós vamos usar em agrupamentos. Arranjos, permutações, combinações. Então, vou compartilhar a tela com vocês e vou começar a explicar. Olha só, o que vem a ser o fatorial? Fatorial é todo número, vamos considerar um número n qualquer, que tem esse sinal de exclamação na frente dele. Então, repetindo, o que vem a ser o fatorial? Fatorial é todo número natural que tenha este sinal de exclamação na frente dele. E o que indica esse sinal de exclamação? Indica que nós vamos multiplicá-lo pelos seus antecessores. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Isso eu vou mostrar para vocês com números agora a pouco, vocês vão entender um pouco melhor. Mas é sempre bom mostrar essa parte com n, porque tem exercícios que assim pedem. Então, imagina um número natural qualquer, vamos supor o 10. 10 fatorial. Como que fica o 10 fatorial? Nós vamos desmembrá-lo multiplicando pelos seus antecessores. Então, vai ficar 10 vezes... Quem é o antecessor de 10? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entendeu? Então, o fatorial, na verdade, ele serve apenas para isso. Quer dizer que nós vamos multiplicar o termo que está em fatorial com todos os seus antecessores. Tá? Lógico que não vou fazer essa multiplicação agora, né? Até porque eu estou só mostrando para vocês. Mas alguns menores nós vamos fazer. Nem vocês vão fazer desse tamanho, não tem necessidade. Olha só, se for, por exemplo, 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se for um número grande como 1000, como é que faz? Aí nesse caso, certamente o exercício sempre vai trazer para você alguma simplificação. Você não vai resolver um número de 1000 e multiplicando até os 1. Não tem motivo para isso. Só se fosse fazer uma calculadora em você, mas não vai acontecer, entende? Quer ver? Eu vou te mostrar como que acontecem os exemplos disso aqui, ó. Tipo, a maioria deles acontece na fração. A gente ter aqui em cima 10 fatorial e embaixo 6 fatorial, por exemplo. E aí pedir para resolver. Ó, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, ele não é difícil. Olha só. Opa, deixa eu colocar uma fração aqui. E vamos desmembrar o 10. Como é que ele vai ficar? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só vou repetir todos desta vez, tá? E depois vocês vão entender por que eu só vou repetir dessa vez. E embaixo, o 6 fatorial. Vamos desmembrar. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, o que é importante vocês repararem? Eu tenho números em cima que repetem embaixo. Não sei se vocês se recordam, mas quando isso acontece na divisão, eu posso cortar esses números. Posso fazer isso aqui, ó. Corto em cima
Isabela. Tem alunos querendo entrar na sala, deixa eu só admiti-los aqui, a gente continua. Isso. Corto em cima, corto embaixo. Por que que eu cortei? Porque eles são iguais, estão no numerador e no denominador. Quando você divide um número por ele mesmo, dá 1, né? Então eu posso cortar. Sobrou quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 0,14 com 1, 5.040. Tranquilo? Na maioria dos Sim. exercícios, eles vão dar dessa maneira para vocês fazerem. É uma simplificação, entendeu? Agora eu vou fazer com vocês um exemplo um pouco maior. Eu tenho até um aqui. Ah, tá aqui. Por enquanto estava tranquilo, né? Não, mas é tranquilo, você vai ver. Até chegar em combinação binomial, isso é tudo fácil. Esse até que me assusta. Não, não precisa ter medo, não, relaxa. Isso vai ser tranquilo. Vai vendo. Aqui está falando 4 fatorial mais 5 fatorial sobre 6 fatorial. Agora já fica um pouco diferente, porque tem um sinal de mais entre os dois. Então, o que nós faremos? Vamos separar em duas frações. Vamos fazer assim, ó. Vou separar a primeira fração, vai ficar 4 fatorial sobre 6 fatorial, mais a segunda fração vai ser 5. Opa. Apagou minha fração. 5 fatorial sobre 6 fatorial. E agora, como resolver isso? Bom, vamos começar ali, ó. Na primeira fração, eu posso desmembrar os dois. Porém, como eu disse a vocês, eu só ia desmembrar lá em cima, não vou fazer mais. Por que não? Presta atenção aqui comigo, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Não vou desmembrar o resto. Por quê? Eu já tenho 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo. Eu posso cortar os dois, sem ter que escrever o 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E vou fazer a mesma coisa com 5 fatorial. Ó. 5 fatorial. E embaixo, 6 vezes 5. Parei. E agora? Ora, agora eu vou tirar os termos que são iguais. Eles estão estrovando, estão sobrando aqui. Ó. Vou tirar o 4 e o 4. Vou tirar também o 5 e o 5 de baixo. Beleza. Cortei. Quando corta um número, sobra quanto em cima? Sobra 1. Então, a primeira fração vai ficar de que forma? 1 sobre... Embaixo sobrou quanto? 6 vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5? 30. E na segunda fração? Na segunda fração ficaram 1 sobre... Eu cortei o 5, sobrou o 6. Tá aí. 1/30 mais 1/6. Não soma, não? Oi? Desculpa, não entendi. Não soma uma fração, não? Soma? Claro que sim. Estou esperando só vocês
Todo mundo centralizou já? Estão calmos? Não, mas isso aí é tudo, sei lá, bugado. Bugado? Sério, velho? Professor, Sim. esse número 1 que vai no negocinho de cima aí, Hum. é que eu esqueci o nome. Ele só tá aí pra não deixar vazio ou porque tem que colocar esse 1 mesmo? Tem que colocar esse 1. Imagina o seguinte, você tem 5 balinhas e divide para 5 pessoas. Sempre vai sobrar 1. Entendeu? Entendi. É isso que eu fiz aqui em cima. Eu peguei 4, dividi por 4, sobrou 1. 5 por 5, sobrou 1. Certo? Bom, sobre a dúvida do Keverson, nós devemos somar? Sim, estava só esperando vocês darem uma respirada, porque agora vem aquela volta, aquela regressão ao passado, né? Nós temos duas frações com denominadores diferentes. O que deve ser feito? Mínimo múltiplo comum. E... Como se calcula o mínimo múltiplo comum? Bom, tem alguns que aprenderam a fazer um que eles chamam de cruzadinho. Multiplica os dois de baixo, depois multiplica cruzado. Quem aprendeu assim pode fazer dessa forma. No jeito que eu costumo fazer é sempre por MMC. Qual é o mínimo múltiplo comum de 30 e de 6? É 30. E depois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 30, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Pergunto a vocês, quanto é 1 mais 5? 7. Tranquilamente, vocês vão falar 6. Então, teremos 6 sobre 30. Dá para simplificar? 5, Por sei lá. 6. Se eu simplificar tudo por 6, 6 dividido por 6, vai dar 1. E 30 dividido por 6, 5. E aqui encerrou. Respira. Professor, faz de novo, não entendi Calma. nada. Oi? Professor, gente, esse 30 depois do 6, não entendi. Aqui. Professor, eu tô toda perdida. Aqui é no 30 aqui embaixo? Simples, olha só. Repara que eu tinha aqui os denominadores 30 e 6. Não era? O que eu fiz com os dois? Peguei ali, vim, fiz 30 e o 6. Vocês lembram disso? Que aí vinha, pegava, fazia uma reta aqui. E aí nós vamos simplificar. Dá para dividir tudo por 2. 15 e 3, né? E agora, dá para dividir por quanto? Tudo por 3, que vai dar 5 e 1. Depois, dá para dividir tudo por 5, que vai dar 1 e 1. E aí nós vamos multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, colocar até em negrito, 30. Esse é o nosso MMC. Por isso que aqui ficou 30. Falei que essa parte sempre os alunos esquecem. Não é muito trabalhado o MMC no dia a dia. Você tem o costume de esquecer. Mas, enfim, o conceito de fatorial, o que ele é? Pegar o número e multiplicar por todos os seus antecessores, 1 a 1. E por que depois do MMC ficou 1 mais 5? Ah, sim. Olha, depois você tira o MMC, você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Eu vim aqui, ó.
30 dividido... Vou até pegar o marca-texto aqui para mostrar. 30 dividido por 30. Opa, marcou demais. Ih. 30 dividido por 30, 1. 1 vezes 1, 1. Segunda fração, 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Não, tranquilo. Bom, então o que vocês não podem esquecer disso aqui? Porque o restante eu sei que é só falta de hábito. Não é dizer que vocês não sabem fazer mínimo múltiplo comum. Eu sei que vocês sabem. O detalhe é que, como vocês ficam muito tempo sem fazer, é normal esquecer. Aquilo que você não faz sempre, você tem o hábito de esquecer. O cérebro humano é assim. Então, vamos lá. Recapitulando, o que é o conceito fatorial? Pegar o número que está no fatorial e multiplicar por todos os seus antecessores. Sempre eu vou ter que multiplicá-lo? Não. Por que não? Porque pode acontecer de aparecer uma fração e eu simplificar antes de multiplicar, tá? Mais um exemplo disso. Deixa eu vir aqui. Ó, esse aqui é legal. Professor, no caso, tipo ali, do 10, é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, ou é 10 vezes 9, 10 vezes 8, 10 vezes 7? Desse jeitinho que você falou da primeira vez. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, entendeu? Todos multiplicando. Ah, tá. Ah, entendi. Obrigada. Não por isso. Vamos supor assim, ó. Mas qual que é a diferença que ela falou aí? A diferença é que, do jeito que ela falou, ficaria assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. 10 fatorial seria 10 vezes 9, 10 vezes 8, 10 vezes 7, 10 vezes 6. Veja que não é a mesma Ah, coisa. entendi. Vamos lá. Agora aqui, vamos colocar um número grande, 1002 fatorial, sobre 1000 fatorial. Não vai acontecer de sobrar, tipo, 100 números para você multiplicar, 20 números, não. Vai sobrar aí, no máximo, uns 3 a 4 números para você multiplicar. Não tem todo esse, nossa, que tamanho de multiplicação, entendeu? Então, como é que vai ficar isso? Vamos lá. Mil e 2 vai ser multiplicado pelo antecessor dele. Quem é o antecessor dele? 1001. Quem é o antecessor de 1001? 1000. E já vou parar aqui no 1000 fatorial. Opa, ficou 100, era 1000. Aí. Por que eu vou parar nesse? Porque embaixo eu também tenho 1000 fatorial. Então eu vou poder cortar os dois. Então, primeiro deixa eu cortar aqui. Cadê o meu? Ah, aqui. Ó. Cortei o 1000 com o 1000 de baixo. Sobrou o quê? 1002 vezes 1001. Bom, nem vamos precisar da fração, então. Quanto é 1002 vezes 1001? 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. 2 mais 1, 3. 1 milhão. 3.002. Justamente. Então, veja que, na verdade, nós multiplicamos, no fim das contas, só dois valores. Não precisou multiplicar o 1000 até, né? Entenderam o conceito? Professor, pode fazer mais um exemplo da fração 4 fatorial mais 5 fatorial Claro. sobre 5 fatorial? Claro, vamos imaginar outro aqui. 10 fatorial mais 7 fatorial. Não coloquei em fração.
sobre 8 fatorial. Nem sei se vai dar exato, mas é a mesma situação lá de cima. Primeira coisa a se fazer, nós vamos dividir em duas frações, tá? Duas fraçõezinhas. A primeira, 10 fatorial sobre 8 fatorial. E a segunda, mais 7 fatorial sobre 8 fatorial. Então, dividi a nossa fração em duas partes. Agora, vamos ver o que dá para cortar. Uma coisa que eu percebi é que, se, por exemplo, a diferença do denominador para o numerador for de 3, isso, garoto! Muito bem. Entendi, sim, perfeito. Seu raciocínio foi muito bom, Paulo. Bom, então, olha só. Como ficaria o 10 fatorial desmanchado? Ficaria 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei no 8 fatorial porque embaixo também é 8. Tranquilo? Mas vou fazer a mesma coisa aqui com 7. Ele vai ficar 7 fatorial em cima e embaixo 8 vezes 7 fatorial. Parei no 7 porque eu preciso cortar os dois. E é o que eu farei agora. Vou pegar a minha linha esmagadora. Você colocou embaixo. Oi? Por que você colocou 7 embaixo? Porque era 8 fatorial, ué. Aí eu peguei o 8 e estou desmembrando ele. Se for 8 fatorial, não vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Eu posso fazer isso com qualquer número, tanto de cima quanto de baixo? Pode. Pode sim. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Viu essa fração 10 fatorial sobre 6 fatorial? Viu que eu coloquei todos os números, depois fui cortando os que eram iguais? Mesma coisa sim. aqui. Você pode fazer também. Ah. Vou cortar o 8 em cima com o de baixo. Vou cortar o 7 de cima com o 7 de baixo. Então, sobrou no primeiro 10 vezes 9, 90. E embaixo, já que eu cortei o 8, sobrou 1. Professor, precisa colocar o 1 embaixo? Não, não precisa. Coloquei só porque já estava em fração mesmo, eu quis aproveitar a chance. O que mais? Cortei o 7 em cima, o 7 embaixo. Então, em cima vai ficar 1. Embaixo vai ficar 8. Agora respira, calma. Hora do MMC. Mínimo múltiplo comum de 8 e de 1 são 8. Tranquilo? Por quê? Ora, porque não tem mais nenhum divisor aqui que dê a não ser o 8. Imagina, você vai pegar o 8 e o 1 e vai dividindo. Vai dar por 2, por 2, por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Próxima coisa a se fazer. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 90, 720. Mais 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 720 mais 1, 721. 721 sobre 8. E não dá para simplificar, ó. Sabe? Sabia que não ia dar exato igual esse aqui? 1/5. Mas ainda assim, serviu de exemplo. Tranquilo?
Sim. Beleza. Bom, meninos, então, vou estar encerrando a aula agora. O que eu espero que vocês façam? Aliás, o que eu preciso que vocês façam, aliás? Eu vou estar encerrando para vocês irem lá responder a chamada. Algumas alunas, acho que foi a Yasmin Camargo, a Micaele, Ana Carla também, não sei. Alguns alunos queixaram-se que a chamada não estava chegando para vocês responderem. Porém, ontem, quando eu fui conferir a lista de chamada, só 4 alunos que não responderam. E esses 4 alunos realmente não estavam presentes durante a live. Então, dá uma conferida, vê se não está aparecendo mesmo e me dá um feedback disso, para eu saber, porque caso não esteja, eu tenho que fazer um chamado no GR8 para saber por que não está aparecendo, porque eu estou fazendo chamada para todos. Tá bom? Então, confere lá para ver se está aparecendo mesmo. Se não tiver de fato, vocês me avisem para eu poder abrir um chamado, tá? Tudo bem? A sua já Ok. apareceu para mim hoje, professor. Oi? A sua já apareceu para mim hoje. Ah, tranquilo. Ele já está. Beleza. Bom, então, olha só. Enquanto vocês preenchem a chamada, eu vou colocar essa reunião para ser convertida no YouTube e vou fazer um fórum e colocar as atividades sobre essa aula lá, que seria nosso terceiro horário, né? Sim, nós temos o segundo e o terceiro. Então, no terceiro horário, as atividades estão lá para vocês fazerem. Tudo bem? Para integrar. Para integrar. Não, Pegar? Entrega. entregar. Credo, mas que vontade de integrar alguma coisa. Então, É para entregar hoje. eu vou deixar o fórum aberto o fim de semana todo, tá? Então, Mandar no mas- fora para você. A gente. Isso, para responder lá no fórum. Mas eu aconselho vocês a fazer hoje, né? Porque é rapidinho, o conteúdo é fácil e não ocupa vocês o fim de semana. E nem precisa fazer correndo na segunda-feira. Tá bom? Tá bom. Demorou. Então, fiquem com Deus. Até daqui a pouco.